Tópico 3, neoconstitucionalismo. Aqui vamos falar sobre o neoconstitucionalismo, século XX ao século XXI. Aqui a palavra-chave é a máxima efetividade. Como conseguir então essa máxima efetividade? É a partir da atuação do poder judiciário, porque ele atua com um papel de garantidor. Podemos citar aqui o STF, que possui, na verdade, que realiza o controle de constitucionalidade das normas. Então, neste período, a palavra-chave é máxima efetividade. Não se busca apenas criar normas programáticas, mas normas que, de fato, venham garantir os direitos fundamentais. Neste período, a Constituição possui um papel axiológico. A hierarquia que existe entre as normas não mais se limita à hierarquia formal, em que a Constituição, pela regra procedimental, de aprovação, 3/5, 2 turnos, não só se limita neste tipo de hierarquia formal, mas como também a hierarquia axiológica, material, onde se busca dar valor. As normas, portanto, que não estiverem de acordo com a Constituição Federal, sofrerão controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário, uma vez que estão destoando do valor central que a Constituição impõe. Vamos citar aqui alguns valores sociais. Por exemplo, de valor social, garantir o desenvolvimento nacional, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, são valores, princípios que a Constituição preserva. E caso uma norma venha ferir algum desses princípios, provavelmente sofrerá a declaração de inconstitucionalidade. Outra questão que o Poder Judiciário deve prezar é atinente à limitação do poder. O que eu quero dizer é que, nesse novo cenário, a Constituição não se resume em tão somente limitar o poder das mãos do soberano, mas como também concretizar os direitos fundamentais. Visa concretizar direitos fundamentais e o Poder Judiciário tem esse papel primordial para dar força à materialização desses respectivos direitos. Neste momento, vamos falar sobre os marcos que deram origem ao neoconstitucionalismo. E eles são 3, o histórico, o filosófico e o teórico. Quando pensarmos no marco histórico, devemos remeter ao processo evolutivo que sofreu o constitucionalismo até chegar no que nós temos hoje como figura de Constituição, como foi falado no tópico 2, os quais são o constitucionalismo primitivo, antigo, medieval, moderno e contemporâneo, certo? Então, até chegar no que temos hoje, a consolidação do Estado constitucional de direito, onde o direito, as leis, regem o Estado. Ou seja, o poder do Estado está limitado aos direitos, às leis que a sociedade determina. O segundo marco é o filosófico, que remete ao pós-positivismo. Inclusive, tópico 5, que eu vou falar posteriormente. Mas o que eu preciso deste marco você precisa fixar, em relação à reaproximação da ética ao direito, ok? Então, a partir daqui, busca-se os princípios
que se despreendem, né, em valores sociais, na moral, ou seja, no aspecto material, axiológico, valorativo da Constituição. Ou seja, a busca pela concretização de fato dos direitos fundamentais. Apesar de o direito ser objetivo e claro, não se busca apenas a letra fria da lei, mas o seu entendimento, a sua interpretação, a sua aplicação, abstraindo os estudos da filosofia, da moral, da política e da ética, para compreender então o direito. Já o marco teórico, vamos fazer alusão à força normativa da Constituição, como eu estava falando, onde a figura central, o precursor, o protagonista é o Poder Judiciário, dando a máxima efetividade das normas constitucionais. Aqui falaremos das características do neoconstitucionalismo, do ponto de vista metodológico formal. Primeiro ponto é a normatividade da Constituição. Aqui, elas são normas jurídicas, têm força jurídica. Em relação à superioridade da Constituição, ela é uma Constituição rígida, ou seja, existe um procedimento para que ela, um procedimento bem rígido para que ela seja alterada dentro do sistema jurídico. E em relação à centralidade da Constituição, dentro do sistema jurídico, né, todos os demais ramos do direito, normas, devem ser interpretados, devem ser elaborados mediante um nexo causal entre estes e a Constituição Federal. Em relação ao ponto de vista material, vamos entender o conteúdo axiológico da Constituição, ou seja, quais os valores que ela determina e quais as opções políticas. E quando falamos em valores, vamos remeter ao artigo 3º, que fala de construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, tudo isso são valores determinados pela Constituição. E as opções políticas, podemos citar a forma de Estado federada, a forma de governo republicana, o sistema de governo presidencialista, todos fazem parte de opções políticas adotadas pelo nosso Estado democrático de direito. Entre outras, podemos até abordar a respeito de tipos de políticas que vão sempre visar o interesse público, o bem-estar social, ok? Em relação ao ponto de vista material relacionado a conflitos específicos e gerais, quando falamos em conflitos específicos, tratamos entre colisões entre regras e princípios. E quando falamos de conflitos gerais, vamos nos remeter a duas correntes. Segundo a Ana Paula de Barcelo, ela fala que existem duas visões, quais sejam: visão substancialista, onde o papel da Constituição é impor ao cenário político um conjunto de decisões valorativas. O que isso significa é que ela terá como objetivo determinar ao cenário político quais os valores essenciais que devem ser alcançados. Já na visão procedimentalista, o papel da Constituição é garantir o funcionamento adequado do sistema participativo democrático.
Bom, então ficamos por aqui. Se você gostou, curte e segue para mais.